Esta notícia chocou a todos. Principalmente, gente, porque quando a gente fala da nossa orla, a gente fala de segurança, né? É muito difícil a gente falar sobre roubos, assaltos, assassinatos. O que a gente já noticiou foi triste, claro, mas é um atropelamento, né? Às vezes a gente já mostrou até um caso de uma criança muito triste. Mas nós, quando vamos falar aqui da nossa capital, a gente fala, olha, a orla é segura. Normalmente a gente fala assim. Mas o Lucas Moura vai mostrar pra gente que nem tanto, hein, Lucas? Um adolescente sofreu uma tentativa de homicídio, uma confusão, teve tiro, orla de Atalaia. Conta pra gente os detalhes, por favor. Boa noite mais uma vez. Mariana, mais uma vez, boa noite. E é importante começar a falar sobre esse assunto exatamente da forma que você começou, falando da nossa orla e de como ela é segura, e de fato a nossa orla é segura. Ontem nós falávamos sobre o balanço do nosso Réveillon. Expectativa para 100 mil pessoas, o Réveillon, de acordo com a PM, teve mais de 150 mil pessoas na orla de Atalaia e apenas 4 ocorrências foram registradas e nenhuma de natureza considerada grave, no sentido assim, de algo, de uma violência muito intensa. 2 situações de briga, vias de fato, uma situação de direção sob o efeito de álcool e uma situação aí de violência contra a mulher, um pouco mais grave, mas não foi tão grave no sentido de que a polícia interveio logo na situação, evitou que algo mais grave acontecesse. Então, a situação foi contornada logo no início ali, ainda na intenção, ou no princípio, nas ameaças a essa mulher, a situação ela já foi resolvida. Então, 4 ocorrências, todas elas contornadas, a orla bastante segura. Ontem estive na orla de Atalaia trabalhando também, estava de plantão, mostrei a movimentação, a orla muito bonita, enfim, tudo certo. Isso até a tarde. À noite, aí aconteceu uma circunstância que contrasta com tudo isso que eu acabei de relatar. Veja que situação. O relato é o seguinte: um grupo de jovens estava ali na região da Cinelândia, se divertindo, todos juntos ali, brincando, aquela coisa toda, todos eles aglomerados. De repente, o pipoco estrala. Tiro para cima desses adolescentes. Cada um corre para um lado, para o outro e tudo mais, aquela coisa toda e tal, saíram correndo. Um deles, que foi atingido, mesmo tendo sido atingido, o medo, a situação foi tão grande que ele conseguiu ainda chegar à região dos Arcos da Orla. Quem conhece Aracaju sabe que é distante. Sangue quente, saiu correndo e chegou aos Arcos da Orla. A polícia foi acionada para poder contornar a situação. Chegou lá, não encontrou mais nem autodisparo, nem nada nesse sentido. Mas disse, olha, tem uma vítima lá nos Arcos da Orla que está no chão. Chegou lá, encontrou um adolescente de 16 anos, alvejado no chão, e do lado dele o irmão, que relatou exatamente isso. Olha, a gente estava lá na Cinelândia, quando de repente dispararam contra a gente. Quem atirou na gente foi um homem que minutos antes estava na região da faixa de areia utilizando um detector de metais. Ele olhou para a gente, não gostou da gente e atirou. Pronto, foi isso que aconteceu. Esse tiro atingiu esse adolescente na região das nádegas, no bumbum, né? Enfim, ele foi atingido. Imediatamente foi socorrido, foi levado ao hospital, para que os cuidados necessários eles fossem naturalmente adotados. Agora é algo que chama bastante atenção. A princípio, pelo menos pelos relatos iniciais, nenhuma confusão além dessa. Estavam ali aglomerados, esse homem estava com um detector de metais na faixa de areia e teria atirado contra esse grupo de adolescentes. Esse foi atingido, pelo menos é o único relato que nós temos de alguém atingido, na região das nádegas e foi levado ao hospital. Motivação para esse crime ninguém tem ainda. Agora, em um momento, né, Mariana, em que a gente acompanha tantos crimes de ódio, né, a gente fica imaginando uma série de possibilidades aqui. Mas é estranho demais. O cidadão está lá na faixa de areia, usando detector de metais para ver se acha algum metal, alguma coisa, né? Um item de valor. Afinal de contas, na noite anterior nós tivemos o Réveillon, talvez fosse isso, estivesse procurando algum item de valor. E de repente dispara contra um grupo de adolescentes, de graça, do nada. Essa história está muito estranha, muito mal contada e não é comum acontecer isso em Aracaju, não. Volto com você.
Meu Deus, eu imagino o desespero dessa família, hein? 2 irmãos ali, ainda bem que ele estava do lado ali do irmão para poder amparar, mas eu concordo com você, muito polêmica essa história. Obrigada pelas informações.